Olá, seja bem-vindo de volta à nossa jornada na Epístola de Tiago. Nesse bloco, vamos tratar de uma questão que deixou essa carta até famosa. Geralmente, quando as pessoas pensam na carta, na Epístola de Tiago, pensam nesse assunto especificamente, o uso da palavra, especialmente o uso da língua. Então, pegue sua Bíblia, já vá abrindo lá, achando Tiago, capítulo 3, e seja bem-vindo. Vamos dar uma jornada, uma caminhada boa nesse tema. Está aí, ó, cuidado com a língua. É o primeiro tema de hoje. São dois blocos. O primeiro bloco é esse trecho que Tiago vai trabalhar, essa questão do uso da língua. Então, vamos lá para o texto e vamos dar uma lida nesse texto tão precioso e tão desafiante para a nossa vida. Está aí, nosso texto de agora, Tiago 3, os versos de 1 ao verso 12. E o texto diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Olha, a questão da fala, do uso da palavra, é uma coisa que está no centro da nossa existência. Se a gente olhar na própria palavra de Deus, o universo foi criado pela palavra de Deus. A queda também aconteceu numa conversa satânica ali, onde Satanás ludibria Adão e Eva e eles caem literalmente na conversa da serpente. É interessante que quando a gente olha para a questão da fala, da palavra, é algo que transmite sentimentos, transmite emoções, transmite informações. Não tem jeito da gente viver sem o uso da palavra. Mas também, às vezes, a coisa complica, porque da mesma forma que a palavra é uma maravilha para comunicar coisas boas, também atinge, fere, machuca pessoas. Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui com todos que estão participando do curso, e a gente fosse perguntar quem é que já foi agredido fisicamente por outra pessoa. Não estou falando só de a questão, às vezes, tomou um corretivo dos pais, antigamente tinha isso com mais frequência, né? Brigou com alguém na escola quando era criança. Estou falando assim, alguém que apanhou, depois já jovem, adulto, e foi agredido fisicamente. Alguém colocou um revólver, uma faca no seu peito e te roubou alguma coisa. Esse tipo de agressão eu estou falando. Talvez alguns fossem levantar, não, isso já aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Mas vários vão falar que não, eu nunca fui agredido fisicamente. Agora, se a gente for parar para perguntar e dizer assim, olha, quem é que já foi agredido verbalmente por alguma pessoa? Quem é que já foi atingido por palavras duras que machucaram, que jogaram a gente para baixo? Eu tenho a impressão que praticamente todo mundo iria dizer, sim, isso já aconteceu comigo. Talvez um ou outro, aí vamos dizer assim, que foi
aliviado e não passou por isso, mas a grande maioria das pessoas já passou por algum tipo de agressão verbal. Para a gente entender como é que é sério isso e como é que é importante. Da mesma forma, se eu perguntasse quem é que já foi abençoado pela palavra de alguém, quem é que já escutou uma palavra direto ao seu coração e aquilo encheu a alma e trouxe alegria. Mesma coisa, eu acho que muitos, e talvez a grande maioria, iria dizer, sim, isso aconteceu comigo. E é disso que a gente está tratando. Essa língua, essa palavra, que ela pode tanto adoçar quanto amargar as nossas vidas. Por isso que isso é tão comum e é tão importante a gente lidar com esse assunto. Tiago vai trabalhar nesse texto algumas evidências que a gente deve atentar a elas quando a gente está lidando com a questão do uso da língua, do uso da palavra. Como que essas evidências afloram na nossa vida, que mostram se nós estamos usando a palavra de uma forma correta. Tiago 3,6 vai falar que a língua é um mundo de iniquidade. É claro que ele está falando do mau uso da língua, do problema da língua quando essa língua não é bem utilizada. Ela chega ao ponto de ser comparada a um mundo de iniquidade. E uma primeira evidência que ele vai tratar tem a ver com o fato da gente de evidenciar que nós somos realmente discípulos de Jesus, nós somos realmente seguidores de Jesus Cristo. Então esse falar vai evidenciar se nós somos genuinamente cristãos ou não. E como a gente falou lá na introdução de Tiago vai trabalhar um pouco da questão proverbial do Antigo Testamento, usando textos do Novo Testamento. Então, Jesus vai trabalhar isso no Sermão do Monte, Paulo vai trabalhar isso lá em Romanos, e ele também vai lidar com essa questão de uma forma especial. Eu queria citar alguns textos que vão ilustrar isso para a gente. Por exemplo, Salmos 35, 28, diz assim: e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Então, o uso da língua para proclamar a justiça de Deus e para louvar o nome do Senhor é uma coisa diária para o cristão. Se é diária, então não há espaço para a gente usar a língua para outra coisa que não seja para glorificar o nome de Deus. Então, se isso passa a ser da nossa vida, do nosso dia a dia, não vai achar lugar para a nossa vida, nós não vamos ter espaço na nossa agenda para usar a língua para outra coisa que não seja para isso. Provérbios, esses 3 textos de Provérbios aí, dizem o seguinte: os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. São esses tipos de textos que estão na mente de Tiago, e ele está tentando aplicar isso na nossa vida, mostrando que, olha, há 2 formas da gente lidar com a palavra. A gente tem que saber usar da forma correta, e aí aplicar esses provérbios na nossa vida. E também Salmos 64, os quais, falando do uso da língua, né, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. Olha, é muito interessante, porque aqui Salmos vai mostrar como que Deus se opõe a essa pessoa que usa a língua de forma errada. Como Deus vai contra e combate pessoas que fazem da língua uma arma para ferir o próximo. Isso é muito sério. Por isso que Tiago está trabalhando essa ideia. Olha, se nós somos cristãos, nós precisamos usar a língua de forma correta, porque senão nós estamos indo contra o próprio Deus, e Deus está indo contra nós nesse sentido. E ele vai trabalhar a justiça e o juízo dele contra aquele que usa a língua de forma errada. Por isso é que esse falar vai evidenciar se nós somos mesmo essas pessoas cristãs, assim, no uso de toda a nossa vida.
Segundo Tiago, uma outra característica que o uso da língua evidencia na vida do cristão está ligada à questão da maturidade cristã. A maneira como nós falamos está ligado com essa maturidade. Maturidade tem a ver, está muito ligado à questão do domínio próprio. A pessoa madura, ela consegue dominar-se a si mesma. O imaturo não, o imaturo faz fora da hora, fala fora da hora, fala o que não devia, faz o que não devia, mas a pessoa, quando atinge um certo nível de maturidade, ela consegue se controlar para poder falar as coisas certas na hora certa, fazer a coisa certa na hora certa. E dois exemplos muito interessantes que Tiago usa para exemplificar isso. O primeiro deles, aí está nesses versos 2 até 4 do capítulo 3, ele fala do freio na boca do cavalo. E ele fala assim, olha, um pequeno instrumento na boca do cavalo conduz todo o cavalo. Ele liga esse instrumento a algo que é colocado na língua do cavalo, e a partir daquele controle da língua do cavalo fisicamente, ele consegue conduzir o cavalo fisicamente para onde ele quer. Então, o cavaleiro, ele vai conduzir não parte do cavalo. Da mesma forma, ele diz o seguinte, que a pessoa que consegue lidar com a sua própria língua, conduz a sua vida, toda a sua vida, para o lugar correto. E da mesma forma, a pessoa que não consegue dominar a sua língua, conduz a sua vida inteira também para a perdição. A vida inteira da pessoa desce ladeira, buraco abaixo, se ela não consegue controlar o pequeno órgão que é a língua. A outra figura que Tiago usa tem a ver com o leme do navio. Ele fala que um pequeno instrumento do navio vira o navio inteiro para onde ele quer. O capitão ele vai direcionar o pequeno leme. E esse leme vai levar para onde o timoneiro quer, para onde o capitão quer. Então, essa é a ideia nossa. Então, se a gente controla a nossa língua, nós vamos conduzir a nossa vida para o lugar correto. Não só toda a nossa vida, como aí o exemplo do cavalo, mas vai levar a nossa vida para o lugar para onde a gente deve levar. E essa é uma ideia que abre os nossos olhos e fala da nossa maturidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho controle sobre a minha língua. O que ela está querendo dizer é que ela não tem maturidade. Quando eu vejo, eu já falei. Eu sou muito, muito impulsivo. Olha, o que essa pessoa está evidenciando é uma falta de maturidade. E isso é algo que o cristão não pode se dar ao luxo de ter, falta de maturidade. Porque o próprio Tiago disse, se alguém precisa de sabedoria, peça que Deus dá liberalmente. Ou seja, a gente falar que não tem controle sobre a língua, a gente está falando que nós não estamos buscando o Senhor, que é Ele quem nos dá esse controle. Pedro vai falar disso também. Tem um texto lá, primeira carta de Pedro, capítulo 3, eu vou ler para vocês assim, diz verso 10. Ele está citando o Salmo 34. E ele diz o seguinte, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, a questão do falar palavras enganosas, de falar o que não presta, está ligado, segundo a Pedro, a praticar o mal. Então, por causa disso, Tiago está falando com tanta veemência, com tanta ênfase, a necessidade da gente ter esse domínio sobre a língua, maturidade cristã. A terceira evidência que Tiago vai tratar dessa questão de como a língua deve ser lidada com aquele que professa o nome de Jesus tem a ver com o ensino. O primeiro verso desse terceiro capítulo vai chamar a atenção para o cuidado que a gente deve ter em relação a querer ensinar. Naquela época, a figura do rabi, do mestre, era uma figura muito respeitada. E muito provavelmente pessoas estavam querendo se tornar mestres, rabis, ensinar da palavra, ensinar as coisas de Jesus, sem ter essa mesma qualificação
daquele que foi chamado mesmo pelo Espírito de Deus para exercer isso. E acabavam falando aquilo que não se prestava, acabavam transmitindo ensinamentos que não eram verdadeiros. E se eu falo, e se eu ensino o erro, eu estou multiplicando o erro na vida de outras pessoas. Então é interessante porque a língua, para Tiago, ela é potencialmente destrutiva, mas também é edificante. Essa potencialidade da língua é uma coisa fantástica. O verso 5, 6 e 9 dizem assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso aqui que o Tiago está falando é dessa potência. Uma pequena fagulha põe em fogo e queima uma selva inteira. Um pequeno órgão põe em xeque toda uma existência humana. Então, isso aqui a gente tem que ter em mente. Quando nós estamos usando da língua, se a gente não tem em mente que, às vezes, uma pequena coisa que a gente fala pode destruir uma vida, uma fofoca, uma mentira, uma falsidade. Isso pode destruir a vida de uma pessoa. Da mesma forma, um pequeno elogio, uma bênção proferida pode também gerar vida na existência daquela pessoa que é alvo dessa bênção. Então a gente tem que entender essa potencialidade. Um pouco da língua, um pouco do uso da palavra pode tanto fazer muito mal quanto fazer muito bem. Por isso que ele chama a atenção para fazermos o bem com ela. A língua também não pode ser controlada pelo homem, mas pode ser controlada por Deus. Olha só o que falam os versos 7 e 9. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha, animais, situações, várias coisas podem ser dominadas pelo homem. Mas se nós queremos dominar bem a língua, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo enchendo o nosso coração. Porque quanto mais cheios do Espírito, mais vamos ter capacitação para dominar essa língua. Você não pode dizer assim, eu não dou conta de dominar a minha língua. Isso você está dizendo, Deus não está no controle da minha vida. Deus não está dominando a minha vida. Eu não entreguei minha vida totalmente para o Senhor. Porque quando a gente entrega, Ele toma conta também da nossa língua. E também, ela é ambígua, ela afeta negativamente o que é bom e vice-versa. Olha só, versos 10 a 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Olha, na verdade o que Tiago está dizendo é que aquilo que Jesus já havia dito lá atrás. A boca fala o que está cheio o coração. Se nós estamos falando bênçãos, é porque nosso coração está abençoado. Se nós estamos falando que não presta, é porque há algo que não presta dentro do nosso coração. Não tem como um coração ruim jorrar coisas boas. Pode até falar uma coisa boa aqui ou ali, mas se o coração for ruim, pode estar certo. Vai falar coisas boas com a intenção de manipular pessoas, com a intenção de ludibriar, de ganhar o favor. Mas quando o nosso coração está puro diante do Senhor, quando o nosso coração é purificado pelo Espírito Santo, aí as coisas vão sair. Por isso que ela afeta negativamente o que é bom, mas também afeta positivamente o que é ruim. E essa ambiguidade, ela não pode achar lugar no nosso coração. Nosso coração não pode ser ambíguo. Apesar de a gente saber que o coração é enganoso, e por causa disso nós vamos buscar o Senhor para que Ele domine o nosso coração e, em vez de ambiguidade, que a gente possa ter coerência, integridade, ser de perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esse é o nosso alvo, inclusive com o uso da língua. O que a gente vê nessa história que Tiago está tentando trabalhar com os seus leitores não é necessariamente dividir a questão, a atenção entre ser ou não ser religioso. Então, desde o início, quando ele está trabalhando a questão
de ter uma fé e, por causa dessa fé, ter obras, ele está tentando trabalhar essa ideia de que a pessoa que tem fé, a pessoa que é religiosa, e ele trata do ser religioso nesse sentido, que expressa ter uma fé, ela precisa ter obras que condizem. Ela não pode não ter obras ou não pode ter obras que vão contra aquilo que ela professa ser. Então, se a pessoa se diz ser cristã, ela é cristã. Então, ela precisa viver dessa forma. Agora, pior do que não fazer nada é você se diz religioso, cristão, seguidor de Jesus, mas não refreia a sua língua. Você vive, então, uma religião falsa. Essa religião falsa é que vai ser o fim para qualquer estilo de vida. Então não adianta você falar que é de Jesus, não adianta você falar que ama o Senhor, mas você não refreia a sua língua, você fala bobagem, você fala na hora errada, você agride as pessoas. A sua religião pode ser outra religião, mas não é o cristianismo verdadeiro. E a gente não pode ser indiferente a isso. Não, é impossível a gente viver o cristianismo, falar que é seguidor de Jesus e não nos atentarmos para isso. Por isso é que a gente tem que parar para pensar e mergulhar de cabeça nisso que Tiago está falando. Nós precisamos usar a língua, mas usar para abençoar e só. Bom, da mesma forma que há um bom uso da língua e um mau uso da língua, a questão da sabedoria também, segundo Tiago, vai por esse caminho. Há uma sabedoria boa e uma sabedoria ruim, uma sabedoria verdadeira e uma sabedoria falsa. E nesse próximo bloco nós vamos tratar disso, como identificar e como nos apoderarmos dessa verdadeira sabedoria. E o texto é esse, Tiago 3, de 13 a 18. E diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olha, nós estamos passando por um tempo onde é difícil a gente compreender com exatidão quem está tendo razão, quem está elaborando melhor o entendimento desse momento de vida da nação, do mundo. E cada hora a gente escuta alguém falando uma coisa e quando a gente escuta um, a gente fala, parece ter razão. E quando o outro fala, a gente, não, tem razão nisso também. E a gente acaba ficando confuso e perdido. Se com questões, às vezes, básicas, simples da vida é assim, quanto mais quando a gente lida com toda uma vida, toda uma existência. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai trabalhar a ideia da oração, que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito de Deus, ele nos assiste nas nossas fraquezas e nos ajuda na oração. Ora, se uma coisa tão íntima com Deus, tão próxima assim com o Senhor, nós temos dificuldade, quanto mais quando nós vamos lidar com decisões na nossa vida que vão acarretar o nosso futuro, questões que vão lidar com as vidas de outras pessoas que amamos. Nós precisamos de sabedoria para tomar essas decisões. E nisso, Tiago vai trabalhar que nós precisamos de uma sabedoria que vem do alto. Esse mesmo Espírito que nos assiste nas nossas orações é o Espírito que nos ajuda na nossa sabedoria. E nós vamos caminhar um pouquinho aqui nisso, em como identificar essa sabedoria do alto, boa, verdadeira, e como ficar livre da sabedoria ruim. Bom, vamos entender um pouquinho a respeito do que é sabedoria, quais são umas características gerais
Sabedoria. Fala-se muito sobre sabedoria, escreveu-se muito, há palestras, vídeos, mas vamos entender um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre a sabedoria. Em primeiro lugar, a Bíblia fala, e aqui eu vou concentrar um pouquinho na exposição dos livros de sabedoria. Nós temos os livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, próprio Cantares, são livros Jó, são livros que vão trabalhar essa ideia de sabedoria embutido aí em muito do que está escrito. Primeiro ponto, eles falam que sabedoria é prudência, saber o momento e não ser afobado, saber lidar com as situações da forma correta. Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Recomendação de sabedoria do livro de Provérbios. E a gente é tão rápido, às vezes, para falar, às vezes para escrever mensagens para outras pessoas, às vezes para encaminhar aquela notícia que a gente não sabe se é verdade ou não, depois tem o carão de perceber que mandou um fake news para as pessoas, e aí você tem que tomar lá o puxão de orelha e falar: oh, isso aí é mentira, oh, isso aí é notícia requentada tantas vezes. Mas por que isso acontece? Porque nos falta prudência. Prudência, às vezes, de checar a notícia, prudência de dar uma esperada para ver se é isso mesmo, perguntar a fonte, olhar de onde que está vindo a notícia. Tudo isso, falta de prudência, falta de sabedoria, porque sabedoria é prudência. Também o sucesso na vida a gente não alcança de qualquer jeito. Isso tem a ver com sabedoria. É sabedoria de saber escolher os bons caminhos. Nem todo atalho faz você chegar mais rápido aonde você precisa chegar. Às vezes, na verdade, vai te levar para um lugar completamente diferente, onde você nunca queria estar, mas você escolheu um atalho. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, diz Provérbios 14:31. Mas a Deus, aquele que o criou, honra o que se compadece do necessitado. Tantas vezes somos ávidos em ganhar alguma coisa, em querer alguma coisa a mais, em obter sucesso, em sermos bem-sucedidos, mas a Bíblia está falando: olha, nem sempre o caminho de ser bem-sucedido segundo os homens é o caminho de ser bem-sucedido segundo o Senhor. Você quer honrar o Senhor? Compadeça-se do necessitado. E por fim, a sabedoria possui um fundamento religioso. E aí, explicitamente, Tiago, para ele, religioso é seguir o Senhor Jesus Cristo. Isso para ele é ser religioso. Não é ter uma religião qualquer, não. Não é isso, não. É ser religioso, é seguir a Jesus Cristo. E Jesus conhecia muito bem os Salmos, conhecia muito bem os textos do Antigo Testamento. Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Está vendo como é que ele está juntando aí? Prudência, temor ao Senhor, sabedoria. O seu louvor permanece para sempre. Depois Jó 28:28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. De novo, o temor do Senhor é a sabedoria, uma vida reta diante do Senhor. E Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Olha só que interessante. Mais uma vez, prudência sendo aliado e alinhado à sabedoria, e tudo ligado a temor ao Senhor e conhecer o santo. O santo aí é o Senhor, Jesus Cristo. E ele sim, isso é ter sabedoria. Então, não tem como desassociar uma sabedoria do alto de uma vida com Jesus Cristo. Então, essas são as características gerais do que é uma sabedoria de verdade. Tiago se preocupa com seus leitores, ele sabe do perigo que é as pessoas comprarem gato por lebre, morderem a isca da falsa sabedoria. E ele chama essa sabedoria de sabedoria terrena. Ele vai usar depois termos piores ainda. Mas essa sabedoria terrena é a sabedoria que nós devemos fugir dela. Tiago 3, 14 e 15 diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Olha só que trio, hein? Terrena, animal e demoníaca. De que tipo de sabedoria que ele está falando? Ele está falando de uma sabedoria que brota de inveja, de sentimento faccioso. O que é isso? É de criar partidos. Por que a gente cria partidos? Porque a gente quer tomar poder, porque a gente quer dominar a situação, a gente gosta do poder e a carne quer dominar as pessoas à volta. Isso está ligado com uma inveja que é amargurada, um sentimento de partidarismo. E, olha, por mais que isso possa gerar riqueza, gerar poder, diz Tiago, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, isso está baseado na mentira. Esta não é a sabedoria do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Por isso que ele estava tão preocupado com isso. Tem um autor, Alexander, que ele diz o seguinte: a voz do inimigo pode ser violenta e ameaçadora, mas pode também ser doce e sedutora. É algumas vezes persistente e grosseira, mas também pode ser angélica, angelical. Sabe adaptar-se a cada caso e a cada situação. Pode variar o tom e os matizes. Olha, esse é o grande perigo. É a gente achar que o nosso caminho de qualquer jeito está bom. Por isso, aquelas características gerais da sabedoria, ela vem do alto, ela é prudente, ela não vai por qualquer caminho e não encara qualquer problema. Esse tipo de sabedoria, sim, que passa por cima da ética, passa por cima do caráter de um cristão de verdade, essa é terrena, animal e demoníaca. Que o Senhor nos livre desse tipo de sabedoria. E por fim, a sabedoria do alto é aquela que Tiago quer colocar o seu foco, e nós precisamos também ter esse mesmo foco. Essa sabedoria que não vem do nosso coração, não vem do que a gente aprende à nossa volta, ela vem da presença de Deus na nossa vida. E Tiago 3, 17 e 18 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É muito interessante porque ele começa com a lista dizendo, olha, ela é pura. Isso ele está querendo já associar com uma das principais características do próprio Deus. Um Deus que é sem defeito, um Deus que é sem pecado, um Deus que é santo. E depois as outras coisas vão no caminho. Não tem como você desviar do caminho se você abre esse caminho com a pureza, com a santidade. Depois o fato dela ser pacífica, o fato dela ser cheia de misericórdia, de ter bons frutos, ser sem fingimento, diferente daquela outra lá, com um sentimento faccioso, com inveja amargurada. Essa é sem fingimento, imparcial, trata as pessoas sem parcialidade. E aí ele fecha dizendo, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. É essa paz que vem da sabedoria, para os que promovem a paz. Ou seja, quanto mais eu busco essa sabedoria, mais essa sabedoria e essa paz é semeada no meu coração. É muito interessante. Paulo vai falar aos coríntios de impurezas que existem tanto na carne, ou seja, na vontade pessoal, quanto na vida espiritual. Na segunda carta, capítulo 7, verso 1, diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Olha a pureza entrando de novo, hein? Tanto da nossa carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. São temas que vão se correlacionando. Então ele está preocupado não só com a vida terrena, não só com as coisas do dia a dia, mas também com a vida espiritual, com as coisas da eternidade. E ele fala dessa questão de aperfeiçoar nossa santidade no temor de Deus. Está vendo como é que o temor de Deus volta também ao assunto? Porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Não tem jeito. E essa sabedoria vai limpar a nossa vida, vai nos ajudar a um processo também do Espírito Santo de limpar, de purificar a nossa vida. Não é só o deixar de pecar, que é essa ação da santidade,
o tomar boas decisões, viver uma vida de sabedoria sábia, que sabe para onde vai, passa também aí por essa questão de uma vida santa. Quanto mais santidade eu tenho, mais sabedoria do alto eu vou ter também. Por isso que está muito ligado à maturidade. Essa busca pela sabedoria, para a gente fechar aqui, é algo que não é instantânea. A gente não chega, consegue a sabedoria, um pacotinho que eu compro, que eu recebo e tudo bem. Não, ela é uma coisa contínua, é da minha vida. A gente começa a buscar isso, às vezes até antes mesmo de conhecer Jesus, só que não sabe onde buscar, não sabe onde conseguir. Quando conhece Jesus, a gente recebe do Espírito a verdadeira sabedoria e temos agora um caminho, um lugar onde buscar a palavra de Deus, a presença de Deus. Então a sabedoria, na sua essência, é esse temor a Deus. O respeito, o temor, levar Deus a sério. Temor não é ter medo de sair correndo, é de saber que nós estamos diante de um Deus que está acima de todas as coisas, que ao mesmo tempo é misericordioso, e porque me salvou, não tem nada mais prazeroso para mim do que obedecê-lo e caminhar com ele. Senão, nós vamos ter que enfrentá-lo no dia do juízo. Coisa terrível é cair nas mãos do Senhor, na sua ira. Por isso o texto de Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se a gente tem fé e conhece o Senhor e queremos agradá-lo, nós precisamos para isso de caminhar em sabedoria. E é disso que Tiago está dizendo. Então eu espero que esses dois temas de uso da língua e buscar a sabedoria, eles se complementam, eles se encaixam e motivam a nossa vida a gente olhar para frente. E nesse período tão difícil aí que a gente está vivendo, onde às vezes confinados em casa, problemas, falta de trabalho, falta do dia a dia, não pode sair direito de casa, tudo isso vai gerando tensão, 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 tensão. Se a gente não tem sabedoria, a gente fala o que não precisava, agride quem a gente mais ama e a gente acaba fazendo grandes bobagens. Então, mais do que nunca, vamos buscar a sabedoria do alto, porque Ele quer e tem para nos dar. Jesus te abençoe ricamente e encha a sua vida mais e mais dessa graça. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo estudo.